Olá pessoal, está começando mais um programa Resenha Livre. Em nossos estúdios eu recebo hoje o professor de Direito Penal do Centro Universitário de Votuporanga, Dr. Douglas Fontes, que é especialista em Direito Penal e Processo Penal. Douglas, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. E hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico e que está dividindo opiniões, que é a delação premiada. Antes de iniciar, Douglas, vamos dar uma olhada o que as pessoas na rua pensam sobre a delação premiada? Ah, ótimo, ótimo. A senhora sabe o que é delação premiada? Delação premiada? Você sabe o que é delação premiada? Sim. A delação premiada, ela ajuda a investigação. Delação premiada é quando uma pessoa que está sendo acusada por algum crime, ela aceita denunciar quem foi seu comparsa, quem foi, né, seu ajudante, os coadjuvantes, vamos dizer assim. Em troco, ele recebe algum benefício, que seja redução de pena, né, alguma coisa que vai abater do processo que ele está respondendo. O que você acha? Olha, eu acho que é um sistema meio errado de se agir, né? Desde que a pessoa seja culpada por algo que ela tenha feito, não é entregando outra pessoa que ela vai se beneficiar por isso ou não, né? Eu acho assim. E o que nós vemos hoje muito são pessoas se beneficiando em falar de outras pessoas, mas se ela pertence ao mesmo crime que foi cometido, ou problema ou dificuldade, ela tem que pagar igual a isso, e não tem nenhum benefício com relação a isso. Essa é a minha opinião, né? Douglas, explica pra gente então o que é a delação premiada, que é um assunto que está na última moda com o advento desses problemas com a Petrobras, enfim. Está todo mundo falando disso, mas eu acho que pouca gente sabe realmente como é que funciona isso. Tá bombando, né, Nini? Na verdade, a delação premiada é um termo até erroneamente utilizado, né? Na verdade, a pessoa não se torna um delator, tecnicamente falando, seria um colaborador. É um acordo, basicamente. Até a nova lei mudou, né? Sim, a sim. expressão de delação agora chama colaborador, né? É muito bonito, né? Politicamente correto, né? É. Na verdade, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Na verdade, você percebe que isso, as pessoas vão ter uma ideia melhor até olhando os filmes de Hollywood, de direito americano, filmes italianos, né, da máfia italiana. Mas basicamente é um acordo. A máfia, ela só conseguiu ser desmantelada com por isso, conta né? disso, né? Foi importante na Itália esse mecanismo. Na verdade, você pegar nos Estados Unidos, de 80% a 95% dos crimes lá são desvendados dessa forma. Os promotores lá, que é diferente do conceito brasileiro, né? O promotor é concursado lá, ele é eleito, né? O promotor lá, eles têm essa amplitude de negociação. Para negociar, aqui no Brasil não, a delação a pessoa pode fazer com o delegado um acordo, ou com o Ministério Público, até é muito criticado esse salto, né? O delegado fazer sozinho essa delação. E levar ao juiz, ao magistrado, para poder homologar. Mas basicamente é um acordo. A pessoa que praticou um delito, ela faz um acordo para tentar ter sua pena amenizada, ou nem mesmo ser denunciado. E se a pessoa já foi condenada, tem um detalhe também, a pessoa tem benefício na execução penal dela. Olha, já fui condenado, tá bom, vou admitir, eu vou ajudar vocês a esclarecer isso. Ele pode ter a progressão. Mesmo depois, ele ainda pode mesmo ter um depois, benefício. ele vai ter, inclusive, a possibilidade de progressão de regime, mesmo se ele não estiver no tempo correto. Entendi. O Douglas, mas na verdade, se a gente pensar por um outro ângulo, para além dessa pragmática ou do sentido de que isso está funcionando, não tem um problema aí? O Estado, ele não estaria se valendo da cooperação de um delinquente em troca da redução da punibilidade para poder fazer justiça? Isso seria aceitável? Beira a falta de ética, né? Eu chego a pensar dessa forma, mas eu acredito que não.
Eu acho que o bem social, o que o direito realmente busca, que é o equilíbrio social, buscar realmente retomar aquela igualdade num contexto de justiça, eu acho que é válido. Apesar das injustiças clássicas que tivemos. Jesus Cristo foi vítima de uma delação e sempre todo mundo houve, sabe, né? Sempre houve Tiradentes, esse mecanismo, né, de alguém dedar. Sim. É o dedo duro. O famoso dedo duro. X9. X9, né? E cagueta, né? Às vezes atrás eu estava no fórum, as pessoas estavam tendo dificuldade de escrever essa palavra, né? Num termo de audiência. Mas sabe que, na verdade, desde a Idade Média, com a Inquisição, é interessante, eles não puniam a pessoa que fazia delação após a tortura. Se o delator chegasse lá e falasse, não, eu quero delatar, eu pratiquei um crime, a Nínive estava comigo, não, você deve estar mentindo, você está querendo enganar a gente, aí ele era punido. Mas se me torturasse... Só valia se fosse pós-tortura. Eles queriam torturar, era essa a ideia, né? Mas no direito brasileiro veio se evoluindo, desde as ordenações filipinas, queriam combater a falsificação de moeda no Brasil. Então começou a delação premiada nesse sentido. Aí nós tivemos o problema do Tiradentes, que foi traído também, para uma pessoa ter um nome parecido. No Brasil, para valer mesmo na legislação moderna, foi na Lei dos Crimes Hediondos, na Lei 8.072, que começou mesmo. Por isso que eu acredito que não seria ilegal. Tem muita discussão. Mas isso aí não viola vários princípios relacionados ao processo penal, vários princípios constitucionais? Olha, a grande crítica é o princípio que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado. E a autoincriminação no direito brasileiro ela é vedada. É diferente nos Estados Unidos, por exemplo. Só que é interessante, na verdade, parece que o legislador quis abrir a porta para o direito internacional adentrar no nosso ordenamento. Porque isso é comum em outros países. Muito. Essas barganhas, elas são... A gente vê nos filmes, né, americanos, que chama o promotor, chama o réu lá, e aí, olha, se você assumir isso, eu te dou o benefício tal, né? Exatamente. Então, mas e aquele negócio da verdade real, então já... Aí que está o detalhe. Na verdade, está se buscando a verdade real. Mas o juiz, ao homologar esse acordo que foi feito com o delegado de polícia ou com o Ministério Público, que seria o promotor, ele vai averiguar, Nínive. Ele vai olhar se aquelas informações são realmente úteis, se aquelas informações têm um nicho de veracidade nelas. Não, eu compreendo que isso vai ainda ser investigado, que somente a delação não é uma prova cabal, contundente, Ninguém que pode ainda vai ser reforçada. Mas o que eu coloco é assim, quando a gente abre as portas para as barganhas, então aquela ideia do princípio da verdade real e que a pena tem que ser aplicada para aquilo ou proporcionalmente àquilo que o sujeito fez, isso não fica um pouco estremecido? Porque aí eu faço um acordo com você, então você praticou um delito passível de uma pena X, mas como você falou comigo, então agora... Sabe que eu acredito não que vai contra o sistema? Eu acredito que não, porque você tem um pequeno resquício ali na confissão espontânea. Quando o réu faz a confissão espontânea, atenua a pena dele. Então, é como se o direito estivesse premiando aquela pessoa. Olha, se você fez, você está arrependido. Entendeu? Como, inclusive, a pena no direito brasileiro, o intuito não é punir apenas, e sim trazer a pessoa novamente para a sociedade, fazer com que ela possa novamente conviver com nós. Eu acredito que não. Então, mas no sentido de estar abrindo as portas para essas barganhas. Porque até então o direito penal, ele não é da natureza do direito penal a barganha. O promotor, inclusive, é obrigado a propor ação penal, agora já não é mais. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Se a introdução desse instituto, e a gente viu que ele foi sendo introduzido de uma forma mais discreta, e agora ele vem se encorpando, está tomando maior força, está ficando próximo, né, do que a gente vê em outros países. Tudo bem, agora o nosso sistema penal, ele não parte da ideia da verdade real, e o fato de haver essa barganha não mexe com isso em termos de princípios mesmo, técnicos, de sistema. Né? Olha, eu acredito que não, ainda continuo defendendo que não. Porque a partir do momento que você busca a verdade real, e aquele delinquente, nós podemos usar essa palavra, ele está auxiliando em você conseguir essa verdade real, você inclusive, você tem uma correlação com aquele princípio, indúbio pro réu.
poxa, eu tenho dúvida se isso aconteceu realmente. Eu vou beneficiar o réu. Se você tem a possibilidade de encontrar a verdade real através do depoimento de uma pessoa que participou daquilo, aí eu acredito que não está infringindo nenhum tipo de princípio. A única crítica que eu acredito que é válida é a nova lei, essa lei que traz da delação premiada, ela fala da associação criminosa. Então ela dá alguns critérios, algumas condições que são necessárias. Tem que ter uma quantidade X de participantes, a pena tem que ser um pouco mais alta. Por que não em crimes também mais brandos, como se diz a pena, mas né? é justamente isso que eu estou questionando com você. Se a gente amplia esse instituto e ele pode ser aplicado para crimes mais graves, por que também não poderia nos crimes menos graves? E aí a gente não estaria abrindo as portas para a ideia da barganha em toda e qualquer situação penal? Mas a paz pública, na verdade o direito penal ele busca o equilíbrio. A paz, a verdadeira paz. Então se você consegue colocar no delinquente, possibilidade, poxa vida, eu estou me associando com a Nínive aqui, a prática de um delito, mas eu posso ser delatado posteriormente, você estaria inibindo também essa pessoa na prática de delitos. É uma lógica. Porque a pessoa, quando ela está com alguém, parece que ela se sente mais fortalecida. O delinquente, quando ele age sozinho, querendo ou não, ele sabe das fragilidades até dele como pessoa. Mas nesse caso da delação, os fins, então, estariam justificando os meios. Isso não é um princípio criticado num país democrático? Muito, mas eu acredito também que o direito é mutável, o direito evolui, né? Como tudo. E nessa evolução, inclusive, a criminalidade evoluiu, nossa sociedade evoluiu. A criminalidade evoluiu muito. Muito. É incrível. Você observando até o trabalho da polícia científica, eles correm atrás, é o cachorrinho correndo atrás do rabo. Porque quando eles se preparam e conseguem mapear uma determinada ação criminosa, eles inovam. Eles vão estar sempre inovando e dificultam. Então, na verdade, a delação premiada, alguns estudiosos falam que é um atestado de que o sistema investigativo é falho. Sim, eu não entendo. Só brasileiro, é como se o Estado estivesse assumindo que ele é incapaz de identificar e de punir, né? Sim. De que ele é inoperante com relação ao que é uma função estatal. É falho. E aí ele precisa pedir ajuda para o bandido. Exatamente. É mais ou menos. É interessante, porque além de não é nem pedir ajuda, é aceitar ajuda espontânea, né? O cara vai eu estou aqui mas oferecendo uma vantagem é uma maneira de convidar, né? Pode entrar, é um convite, né? Entre a casa, faz, né? Sem dúvida. Na verdade, eu achei até interessante na hora que a lei fala do benefício posterior à condenação. Poxa vida, então eu vou tentar... parece assim o máximo do desespero. Isso, é mais ou menos isso. Poxa vida, não, eu vou tentar de tudo provar que eu não fiz. Pô, você descobriu, né, doutora? Não, já que você descobriu, agora eu vou contar o resto. Agora eu vou entregar os outros para eu ter uma pena menor. Com essa parte eu não concordo da legislação, porque você, psicologicamente, você está dando a possibilidade da pessoa fazer cálculos. Poxa, se eu pegar até 4 anos de prisão, eu pego o regime aberto. Então eu vou tentar não pegar nada. Então, mas é que eu estou te falando desde o começo, é a barganha. Se você admite a barganha, muita coisa relacionada ao nosso sistema penal, eu não digo que ela vai ficar destruída, mas vai haver um estremecimento. A doutrina precisa se replanejar agora para encontrar nesse um ponto outro que eu ia chegar. caminho. Eu acho que a ideia é boa, cientificamente, a ideia é ótima. Porém, como tudo tem que ser aperfeiçoado. Eu acho que antes de ter colocado essa lei em vigor e estar trabalhando com ela, deveria ter pensado melhor. Essa lei é de 2013, né? Exatamente, essa que a gente está se referindo, que é a que está agora aí na questão do Paulo Roberto, ela é referente a essa questão aí, que é a formação de um grupo, né, criminoso. Exatamente. Embora já existissem outros institutos anteriormente. Na lei que fala dos crimes hediondos, crimes tributários. A proteção da testemunha, né? Essa sim, na verdade é interessante que essa nova lei, ela não revogou a lei anterior. Então muitas vezes ela entra em choque, porque essa nova lei fala em organização criminosa, na lei anterior não falava. E nessa nova lei, até tem um instituto que eu falo, quase virou um perjúrio no Brasil.
O pessoal que está assistindo a gente vai lembrar dos filmes. Explica o pessoal o que é o perjúrio, o pessoal que está em casa. O perjúrio. O perjúrio é quando você vê lá no filme, o réu coloca a mão em cima da Bíblia, né? E fala assim: olha, eu juro dizer a verdade, nada mais que a verdade, nada além que a verdade. E o juiz fala: se você mentir, você comete um crime. Então, por exemplo, eu vou furtar esse copo de água. E eu não admito que eu furtei esse copo de água, eu vou ser punido por mais um crime, pelo furto e pelo perjúrio. Nessa nova legislação, tem um artigozinho lá que fala o seguinte, que após a pessoa praticar ali a ação da delação, da colaboração premiada, o juiz homologou, ela não pode mais mentir e ela pode ser ouvida no processo. Aí a grande discussão. Poxa vida. Aí nós ficamos numa cilada com relação ao princípio que ninguém, claro que ninguém é obrigado a produzir provas. Exatamente. E outra coisa, a pessoa não pode mais mentir. Então. Exatamente. Aí, então, mas isso que eu estou te falando, abala todas as estruturas. Exatamente. Por isso que eu falo. Eu não acho que seja ruim. Eu só acho que abala as estruturas. Sim, porque nesse caso, por exemplo, princípio básico. Você é testemunha, você tem que dizer a verdade. Se você comete crime de falso testemunho ou falsa perícia. Ok. Só que se você é réu, você não é obrigado. Mentir. Você pode mentir. É um direito constitucional. Então, qual que foi a saída técnica? Se você faz a delação premiada e o promotor não te denuncia, você não é réu naquele processo. Então, você se torna testemunha, você tem a obrigação de dizer a verdade. É porque isso pode acontecer, porque no primeiro momento o próprio delegado, como é que é o esquema? Até que é muito criticado, né? Muito. Parágrafo 6º do artigo 4º dessa lei de 2013. Vamos explicar para o pessoal de uma forma que as pessoas consigam entender o que é esse bendito desse artigo que está dando tanta confusão. Na verdade, pessoal, o artigo 4º vocês têm que pegar e ler em casa antes de dormir para relaxar. Esse artigo traz a coluna da lei. Basicamente, onde se critica? O delegado pode fazer o acordo com o delator ou com o colaborador e pedir homologação do juiz. E o promotor também. Só que no direito brasileiro, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, ele é a pessoa que tem o dominus lit, né? Ele é o senhor da ação penal. Então, ele que propõe a ação. Né? É o dono, né? É o dono da ação. Ele que propõe a ação penal. Agora imagine só. Ele propõe se ele quiser também. Se ele quiser e se ele entender que é possível ou pertinente aquela ação. Agora o delegado vai lá, faz um acordo com o Douglas. O promotor Anínive fala: mas eu não ia denunciar o Douglas. Como que fica? E aí? Está sendo muito criticado isso. Como é que fica essa combinação agora? Aí que está o grande problema, que a jurisprudência vai ter que encontrar alguma coisa. Na verdade, a doutrina está se degladiando nesse sentido. Não tem ainda uma posição firmada e coerente nesse assunto. Mas grandes nomes no direito penal e processual penal, eles defendem o seguinte, que deve independente do acordo ser firmado apenas com o delegado de polícia, ser levado ao Ministério Público, ao conhecimento do Ministério Público, para que ele, inclusive, possa opinar com relação à pertinência daquela prova. Eu acho que seria uma saída técnica. A impressão que me dá é que às vezes as pessoas vão montando as leis e falam, vamos ver o que vai dar lá na frente, porque não há uma observação sistemática com relação a incoerências que podem advir em relação a essas novidades que são importadas, né? Então, funciona nos Estados Unidos, funcionou na Itália, então vamos importar. Aí a gente implanta aqui, só que aí esbarra numa série de diferenças que existem no nosso sistema com relação a esses sistemas alienígenas. Sim, o ordenamento jurídico brasileiro, ele é fatiado, né? Aconteceu, por exemplo, com a CLT. A CLT lá atrás, na época de Getúlio Vargas, uniram várias normas referentes à justiça do trabalho, aos direitos trabalhistas num código, mas não tem um sistema organizado dentro da CLT. É picada. É todo picado. E dá a impressão que estão tentando fazer isso também com o direito penal. Estão criando leis especiais, fugindo do Código Penal. Está sendo fragmentado. Exatamente. O que dificulta a uniformização. Não, e fugindo dos princípios também. Básicos, porque né? Também na ampla defesa do acusado, né, que foi delatado, a pessoa que foi delatada. Como é que fica a questão da ampla defesa diante dessa inovação? Ela não é arranhada? Sim.
até se critica muito ainda, né, com relação ao artigo 5º, inciso 4º. Fala que é vedado o anonimato. Da Constituição. Da Constituição. Aí é vedado o anonimato. Ninguém pode praticar uma ação de forma anônima. Mas o delator, ele também tem essa previsão legal aqui na nova lei de ser protegido a sua identidade, tudo até... Mas como a pessoa pode se defender disso? Aí que está o grande detalhe. Eles falam o seguinte... Se a defesa é ampla, exatamente, eu preciso saber quem foi que delatou e como é que foi feito para eu poder me defender, senão eu não tenho defesa. Sim, nessa legislação fala o seguinte... Ou não? Que, não, sim, sem dúvida. Mas nessa legislação eles falam assim, a partir do momento que teve a denúncia, deu iniciação penal, aí é aberto ao contraditório, é aberto o nome da pessoa. Quem arrisca, né? Tem alguns que arriscam, a gente está vendo agora, né? A gente está vendo que tem gente que está arriscando, né? Porque a coisa era bem pesada, né? Bem complexa. Bem, muito envolvendo pessoas de poder. E muito dinheiro também, né? Muito dinheiro, influência, né? Então, essa questão, eu particularmente, militando na área do direito penal, que eu acredito que em determinados crimes não vai se alcançar. Por quê? Porque antes de se aplicar a delação premiada, o Estado tem que estar preparado para dar proteção para aquela pessoa também. Por exemplo, na Colômbia, criaram o sistema da delação premiada para combater o narcotráfico, que foi muito difundido também. Só que eles colocaram lá condições que você realmente protegia a pessoa era criada uma nova vida para a pessoa, para poder tentar. E em muitos casos essa nova vida que foi criada a pessoa não deu certo, acharam ela. Então acho que pelo medo, pela cultura do medo que o crime organizado põe nas pessoas, eu acho que em determinadas condutas criminosas não vamos conseguir. Pelo menos por enquanto, até o Estado conseguir dar uma proteção ampla realmente para isso, né? Eu acho que o maior problema do crime organizado é que o crime é organizado. Muito bem organizado. E o sistema não é tanto, né? Sim, sim. Na verdade, eu lembro que eu tive um professor que ele era um promotor de justiça da Vara das Execuções Penais, uma cidade aqui próxima, uma cidade grande aqui próxima. E ele falava assim, ele falou assim, olha, eu vou trazer para vocês. Acabou, acho que ele esqueceu e não trouxe. Uma determinada organização criminosa aqui do nosso país tinha como fosse um estatuto. Eles tinham as regras formais deles. Sim, né? Eles têm continuidade administrativa, né? Sim. Se ele morre eles continuam na mesma linha, um né? é preso, o outro assume. Eles continuam na mesma linha. Por isso que eles são, assim, são vitoriosos, né? Entre aspas. No pior sentido possível da palavra vitoriosa, mas eles continuam, né? Sim, eles são vão leais sempre um ao outro. A não ser que eles caiam aí na no delação Instituto premiada, delação. sem dúvida. Gente, o papo tá muito bom, mas nós vamos dar uma pequena pausa. Fica por aí que a gente volta já.